Pirâmides parece um assunto que estava meio fora de moda, né? Mas voltou à baila ultimamente porque talvez estejamos diante de uma solução do mistério de como foram construídas, pelo menos, as pirâmides do Egito. Bom, vamos falar sobre isso em mais um episódio da playlist Realidade Paralela. Realidade paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois é, pirâmides é uma coisa que eu estudei bastante na minha juventude. Tinha muito livro da década de 80, 90 sobre isso, né? Depois, mais recentemente, com o advento, né, até da internet mesmo, o que mais se fala de pirâmides ultimamente é em relação aos alienígenas do passado. Será que ETs vieram construir esse tipo de coisa? Com que propósito, né? Isso é bem complicado dentro das teorias da conspiração, da ufolatria, da ufologia, da ufarqueologia. Bom, não há muita base para isso, já vamos deixando claro. Mas, sem dúvida, durante muito tempo se teve dúvidas sobre a origem, né? Como que foram construídas também. Existem até uns esqueminhas como esse aqui que rodam pela internet mostrando lugares onde há pirâmides pelo mundo, ou pelo menos o que se considera pirâmides. Qualquer coisa triangular para essa gente é considerada pirâmide. Na verdade, gente, se a gente for analisar bem, a forma triangular é uma das mais simples, então isso talvez até explicaria, né, por que existem tantas pelo mundo. Vou pegar esses exemplos aqui, né, o zigurate lá do Irã, lembra alguma coisa, não dá para dizer que é uma pirâmide clássica como a do Egito. A de Djoser em Mênfis, no Egito, a pirâmide de Keops, também chamada Khufu, o zigurate de Ur não é exatamente uma pirâmide, a tumba do rei Kashta em Meroe, na Núbia, né? Até o mausoléu de Qinxi na China, e assim tem outros, né? A pirâmide do Sol já no México, a tumba do general na China, o templo de Borobudur já na Indonésia, na ilha de Java. E aí tem vários lugares aqui, né, que vão aparecendo, tem esquemas até mais elaborados do que esse, como esse aqui, né, vai mostrando ao longo do tempo, por exemplo, que a pirâmide de Djoser em Saqqara, no Egito, é de cerca de 2650 a.C., é uma das mais antigas, uma pirâmide escalonada, né? Logo depois é que vem a pirâmide de Gizé principal, que é Khufu ou Keops, né? E aí vem vindo várias outras, as pirâmides de Caral, né, que se é que são pirâmides de fato, no Peru, 2500. Se considera os zigurates como formas piramidais, mas isso pode se forçar um pouco a barra às vezes, porque eles são muito escalonados comparados com isso. Então o que a gente chama de pirâmide hoje, como a gente vê nesse esquema e na continuação dele, que vem até o ano 1000 depois de Cristo, né? Na pirâmide do El Castillo, em Chichen Itza, no México, algumas podemos até considerar mais próximas de pirâmides e outras são apenas templos circulares, triangulares e às vezes são quadrados simplesmente. Tem de várias formas. Então, pirâmide, neste caso, gente, seria uma expressão meio guarda-chuva, como se elas tivessem algum tipo de consistência entre si, essas pirâmides em vários lugares do mundo. Pode ser que não seja bem assim. Isso, claro que para os teóricos, né, que acreditam em coisas muito fantasiosas, isso acaba sendo um prato cheio para várias coisas. Mas acho que não é bem por aí não que a gente tem que considerar. Bom, existe até uma coisa bem bizarra, que alguns dizem que as coordenadas da pirâmide, né, de Keops em especial, elas batem com a velocidade da luz. Como assim, gente? Pois é, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso. É exatamente isso aqui, ó. As coordenadas, né, de latitude da pirâmide de Keops seria, digamos, na numeração comparável à velocidade da luz.
Só que aí temos alguns probleminhas bem complicados que vão se apresentando aí, mas é infelizmente comum, gente, essa teoria, né, ela circula aí há muitos anos, né, de que então os egípcios conheceriam a velocidade da luz porque a latitude em que a pirâmide está, os números dela, como vocês podem ver aí na figura, coincidem com o que se considera a velocidade da luz. Bom, só que aí tem um problema, né? Além de considerarem que ETs teriam, né, construído essas pirâmides, agora é como se os seres que construíram a pirâmide de Gizé, se é que fosse assim, né, já conhecessem a velocidade da luz. Esse é um ponto. Mas também eles teriam que supor que a divisão do globo, né, daquele povo seria no futuro baseada nos conceitos atuais de latitude, de longitude, além do uso do metro como como unidade de medida. Sim, porque como que eles iam fazer isso coincidir com o nosso sistema de latitude e longitude? Não faz sentido, era uma coisa que não existia. Inclusive esses sistemas eles são arbitrários, né, gente? A gente escolhe um sistema para isso. Então, ainda que seja tentador se pensar nesse tipo de coisa, né, não faz nenhum sentido. Aí tem gente que coloca aqui as coordenadas lá no Google, né? Procura as coordenadas, né, da pirâmide e aí apareceria isso aí. Né, o 29.9792, até mais, aí varia um pouco, né? E aí que eles dão a entender, né? A norte, né? Norte e o oeste está ali. Que isso corresponderia, então, a como se os egípcios soubessem qual é a velocidade da luz. Gente, a latitude da grande pirâmide de Gizé, que é Quéops, nem chega a ter a mesma grandeza da velocidade da luz quando se calcula o cume da construção. A latitude precisa do cume é algo próximo de 29,9791750 norte, contra a velocidade da luz, que seria 299.792,458 metros, ou seja, 299.792.458 metros por segundo, para dar os 300 mil quilômetros por segundo que você fala, né? Então é preciso fazer um pouco de ginástica para aproximar essas duas medidas aí, né? Mas, claro, é possível afirmar que a latitude 29,9792458 norte cruza a pirâmide do Egito na longitude selecionada de cerca de 31,134667 leste. Mas aqui estamos falando de um ponto aleatório. Se o monumento fosse uma homenagem humana ou ET à velocidade da luz, o óbvio seria que a relação fosse estabelecida em relação ao cume, né? Se a explicação isso não bastou até aqui, vamos colocar o seguinte. O povo não media as distâncias usando o nosso metro. Na verdade, o metro que nós usamos hoje é uma medida que foi oficializada em março de 1791 na França. Para estabelecê-lo, os inventores se basearam na distância entre a linha do Equador e o Polo Norte, além do meridiano de Paris. Então, na época, os antigos egípcios recorriam ao cúbito real, também conhecido como côvado real, em suas medições. Eles também não navegavam e exploravam o globo terrestre a partir das linhas imaginárias usadas hoje, como a linha do Equador. Então não faz sentido, né? Mesmo os egípcios, mesmo que eles tivessem descoberto a velocidade da luz antes do astrônomo dinamarquês Ole Rømer, em 1676, eles teriam um valor diferente, já que não usariam metros por segundo, talvez usassem cúbitos ou côvados por segundo ou alguma coisa parecida, e olha lá, né? Então, até faltam papiros e documentos apontando para esse conhecimento naquele período egípcio, né? Independente das unidades de medidas adotadas, mas certamente não seria metro, né? Muito menos as nossas latitudes, então não faz sentido dar a entender, né, que se poderia de alguma forma, né, considerar isso como verdadeiro, como se eles conhecessem, né, de alguma forma a velocidade da luz. Então não faz sentido, gente. Tá? Não faz sentido mesmo. Então eles não mediam a velocidade da luz, não faziam nada nesse sentido. Então essas coisas forçadas que a gente vê é que são um grande problema. Bom, claro, o grande problema, né, e muitos livros do passado que falaram sobre o assunto,
É uma tentativa de encaixar as pirâmides, até principalmente a de Quéops, que é essa que aparece na foto junto com a esfinge aí, pela sua imponência, obviamente, como uma incapacidade humana de fazer esse tipo de coisa. Vários arqueólogos no mundo têm delatado esse tipo de problema, né, em que nós nos rebaixamos como seres humanos, dando a entender que não teríamos capacidade de fazer isso. Como não? Como podemos saber que não? É mais fácil invocar ETs que venham aqui simplesmente cortar um monte de rocha para um bando de primitivo para fazer isso? Ah, mas por que eles fariam isso, né? Ah, porque eles queriam controlar os povos. Mas eles eram povos primitivos e ignorantes, precisam de tudo isso para controlá-los, gente. Quer dizer, são coisas que não fazem o menor sentido, né? Mas durante muito tempo, na verdade, essas coisas ficaram assim. Como que as pirâmides foram construídas? Ah, não existe nenhuma prova de onde foram tiradas as pedras, de onde elas vieram, como é que elas foram transportadas. Aí inventaram que foram teleportadas ali por levitação. Fizeram mesmo sobre os Moais da Ilha de Páscoa, né? Só que já existiam algumas teorias sobre como essas pedras foram transportadas até o local em que as pirâmides foram construídas. E só que a tecnologia da época não era suficiente para se comprovar se existiam rios por onde, né, ou braços de rio, né, ou afluentes do Nilo que pudessem ter sido usados nesse sentido. Porém, agora tem aparecido alguns estudos nesse sentido. Então, não parece ET. Não parece ET. Não parece ET, gente. Ok, vamos desconsiderar então isso. Não é ET. Não adianta usar a lógica do George Tsoukalos. Não estou dizendo que foram os ETs, mas foram os ETs, né? Conhecem esse meme? Pois é. Gente. Na verdade, agora mesmo, nas últimas semanas, foi publicado um estudo que está reverberando em vários lugares, né, da imprensa aí, um material sobre isso. Mas é importante a gente saber que há mais de 4.000 anos, então, a Grande Pirâmide era diferente do que nós conhecemos hoje. Então, provavelmente, ela tinha um revestimento de calcário que refletia a luz do Sol, como mostrado na figura, né? Isso, com certeza, tornava ela mais magnífica do que hoje, né? E, segundo alguns, o topo era revestido de ouro. Isso nós não temos como saber, mas o calcário, muito provavelmente, né? Então, aí talvez fosse essa a visão, né, da pirâmide. Bom, mas tem um artigo, como eu falei, que diz que cientistas descobriram um ramo oculto do rio Nilo que uma vez passou por mais de 30 pirâmides no Egito, as principais, digamos assim, as mais complexas, inclusive a do Quéops. Isso então pode explicar definitivamente como os antigos egípcios transportaram blocos de pedra maciços usados para construir esses monumentos, né, icônicos. Então, tendo 64 quilômetros de extensão, esse braço do rio corria ao lado do complexo de pirâmides de Gizé e outras maravilhas. E ele permaneceu enterrado sob o deserto de terras agrícolas por milênios. Não podemos esquecer que aquilo é um deserto, né, gente? Então, a existência desse antigo rio ajuda a explicar por que as 31 pirâmides foram construídas em uma cadeia ao longo do que hoje é uma faixa árida do deserto no Vale do Nilo, entre 4.700 e 3.700 anos atrás. Ou seja, esse braço do Nilo que passava ali, né, facilitou as coisas, né? Então, essa área que é próxima à antiga capital do Egito, Mênfis, né, que inclui a Grande Pirâmide, bem como as de Khafre, Miquerinos e outros, né? Então, os arqueólogos já suspeitavam há muito tempo que uma via fluvial próxima deve ter sido usada para mover os materiais ali, né, gigantes, né, para a construção das pirâmides. Mas aí, como diz Emma Goldheim, que é a autora principal do estudo da Universidade da Carolina do Norte, né, ninguém tinha certeza da localização, forma, tamanho ou proximidade dessa mega via fluvial em relação aos locais das pirâmides. Aí usaram o quê? Imagens de satélite por radar, e a equipe de pesquisa internacional mapeou esse braço do rio e nomearam ele de Armat, que significa pirâmides em árabe, né?
O radar nos deu a capacidade única de penetrar a superfície da areia e produzir imagens de características ocultas, incluindo rios enterrados e estruturas antigas, diz a Guggenheim. Então, levantamentos de campo, amostras de núcleo de sedimento confirmaram a presença do rio, conforme detalhado num estudo publicado na revista Nature. Eu pincei todas as figuras desse artigo lá. O link está aí para você. Se vocês quiserem um artigo original em inglês, é muito técnico, gente. Muito chato para quem não está acostumado. Então, eu estou tentando mastigar para vocês aqui, né? Para vocês entenderem a situação. Vamos começar colocando alguns desses esqueminhas enquanto eu apresento aqui para vocês já terem, né, alguma ideia, digamos assim. Aqui o curso do rio, né, como deveria ser originalmente, né, e aqui as figuras, né, envolvendo as pirâmides. Então, o rio, né, uma vez uma força poderosa, foi gradualmente coberto de areia, possivelmente começando há cerca de 4.200 anos durante uma seca significativa. E aí que começou a desaparecer da nossa vista, né? Então, o mistério de como os egípcios construíram estruturas tão maciças, né, intrigou historiadores por eras. Então, mover esses materiais pesados, principalmente do sul, né, teria sido muito mais fácil flutuá-los rio abaixo do que transportá-los por terra, disse Suzanne Ornstein, que é uma coautora desse estudo, né? E ela acrescentou que as margens do rio poderiam ter sido os pontos de recepção para os cortejos fúnebres dos faraós antes de seus corpos serem movidos para seu local de descanso final dentro das pirâmides. Então, o curso e o volume do rio provavelmente mudaram ao longo do tempo, explicando por que as pirâmides foram construídas em locais diferentes. Os reis da quarta dinastia tiveram de fazer escolhas diferentes dos reis da 12ª dinastia, ela observou. A descoberta me lembrou da conexão íntima entre geografia, clima, meio ambiente e comportamento humano. Então, fica bem claro, e o nome do artigo deles, né, é A Cadeia de Pirâmides Egípcias foi construída ao longo do agora abandonado braço, né, o que a gente chamaria de branch em inglês, braço, ramo, afluente até, Aramat do rio Nilo. São vários os autores aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas, além da Emma Guggenheim, Timothy Rolfe, Suzanne Ornstein e outros, né? E é interessante ler algumas partes do artigo que mostram como que eles chegaram a essas conclusões e que então explicaria que realmente pedras foram tiradas de certas regiões, levadas por esse braço de rio nas regiões onde as pirâmides foram construídas, e não tem nada de ET levando pedra flutuando pelo caminho, gente. O artigo diz assim no seu abstract, que é o resumo, né? O maior campo de pirâmides no Egito está agrupado ao longo de uma estreita faixa desértica, mas nenhuma explicação convincente sobre o motivo pelo qual essas pirâmides estão concentradas nessa localidade específica foi dada até agora. Então aqui usamos imagens de radar por satélite em conjunto com dados geofísicos e sondagens profundas do solo para investigar a estrutura do subsolo e a sedimentologia do Vale do Nilo próximo a essas pirâmides. Identificamos segmentos de um importante braço extinto do Nilo, que chamamos de braço Aramat, que corre no sopé do planalto do deserto ocidental, onde fica a maioria das pirâmides. Muitas das pirâmides que datam dos reinos Antigo e Médio têm calçadas que levam ao braço, né, esse afluente do rio Nilo, e terminam com os templos do vale, que podem ter funcionado como portos fluviais ao longo dele no passado. Sugerimos que o braço Aramat desempenhou um papel na construção dos monumentos e que foi simultaneamente ativo e usado como via fluvial de transporte de trabalhadores e materiais de construção para os locais das pirâmides. Então faz muito mais sentido isso, né, do que invocar os ETzinhos na história. Vamos mandar nossa figura aqui para ir mostrando algumas coisas aí, né, que eles mostram no artigo. Claro, obviamente que está tudo em inglês, mas aqui são os materiais que eles analisaram, né, e que mostram o tal leito seco desse branch, né, desse ramo, desse afluente do Nilo, que desapareceu muitos anos atrás. Aí, em introdução, eles colocam o seguinte, uma parte bem interessante da história do Antigo Egito. A paisagem do norte do Vale do Nilo, no Egito, entre Lichte no sul e o Planalto de Gizé no norte, foi sujeita a uma série de mudanças ambientais e hidrológicas durante os últimos milênios.
No Holoceno inferior, mais ou menos 12 mil anos antes do presente, o Saara, né, do norte da África, transformou-se de um deserto hiperárido em um ambiente semelhante a uma savana, com grandes sistemas fluviais e bacias lacustres devido a um aumento no nível global do mar no final do último máximo glacial. As condições úmidas do Saara proporcionaram um habitat adequado para as pessoas e a vida selvagem, ao contrário do Vale do Nilo, que era virtualmente inóspito para os humanos devido aos níveis constantemente mais elevados dos rios e ao ambiente pantanoso. Nessa altura, a descarga do rio Nilo era elevada, o que é evidente pela extensa deposição de sedimentos fluviais ricos em matéria orgânica na bacia do Mediterrâneo Oriental. Com base na interpretação de material arqueológico e registros de pólen, esse período conhecido como período úmido africano, que vai de cerca de 14.500 a 5.000 anos atrás, foi o período úmido mais significativo e persistente do início ao meio do Holoceno na região oriental do Saara, com uma taxa de precipitação anual de 300 a 920 milímetros por ano. Durante esse período, o Nilo teria tido vários canais secundários que se ramificavam através da planície de inundação, semelhantes aos descritos pelos primeiros historiadores, entre eles Heródoto, gente. Então, é desse tipo de coisa que se está falando. Durante o Holoceno Médio, que vai de 10.000 a 6.000 anos atrás, mais ou menos, os pântanos de água doce eram comuns na planície de inundação do Nilo, fazendo com que as habitações fossem mais nucleadas ao longo das margens desérticas do Vale do Nilo. As margens do deserto forneciam refúgio contra as águas altas do Nilo. Então, com o fim desse período, né, o período úmido africano e o início do Holoceno Superior, mais ou menos 5.500 anos atrás até hoje, as chuvas diminuíram bastante e a fase úmida da região gradualmente chegou ao fim, com episódios curtos de chuva pontuados. Devido ao aumento da aridez no Saara, mais pessoas saíram do deserto em direção ao Vale do Nilo e se estabeleceram ao longo da orla da planície de inundação do Nilo. Com a precipitação reduzida, a sedimentação aumentou dentro e ao redor dos canais do rio Nilo, fazendo com que a planície de inundação próxima ali aumentasse em alturas e os pântanos adjacentes diminuíssem na área estimada, em que os níveis de inundação do Nilo variam de 1 a 4 metros acima da linha de base. Os habitantes desceram a colina até o Vale do Nilo e se estabeleceram nas áreas elevadas da planície de inundação, incluindo os diques naturais elevados do rio e das geziras, que são ilhas. Esse foi o início do período do Império Antigo, que é cerca de 2686 a.C., e a época em que os primeiros complexos piramidais, incluindo a pirâmide de degraus, né, de Djoser, que é a primeira que eu mostrei há pouco ali, foram construídos nas margens da planície de inundação. Durante esse período, a vazão do Nilo ainda era consideravelmente superior ao seu nível atual. O alto fluxo do rio, especialmente durante os curtos intervalos de chuva, permitiu ao Nilo manter múltiplos braços que serpenteavam através de sua planície aluvial. Embora a paisagem da planície de inundação do Nilo tenha sofrido grandes transformações devido à regulação fluvial associada à construção da barragem alta de Assuã na década de 1960, essa região ainda mantém alguns traços hidrogeomorfológicos claros dos canais fluviais abandonados. Vou dar para mais uma figura aqui que mostra as coisas que eles descobriram aqui, né? Todas as análises que eles fizeram dessa questão. Desde o início da era faraônica, né, o rio Nilo desempenhou um papel fundamental no rápido crescimento e expansão da civilização egípcia. Servindo como tábua de salvação numa paisagem em grande parte árida, o Nilo fornecia sustento e funcionava como o principal corredor de água que permitia o transporte de mercadorias e materiais de construção. Por essa razão, a maioria das principais cidades e monumentos estavam próximos das margens do Nilo e dos seus braços periféricos. E isso é óbvio que então não foram ETs, né, gente? É um trabalho humano, bem difícil, mas humano. Com o tempo, porém, o curso principal do rio Nilo migrou lateralmente e seus braços periféricos assorearam, deixando para trás muitos sítios egípcios antigos distantes do atual curso do rio. Aí fica parecendo que está no meio do deserto e como que levaram para lá, né?
No entanto, ainda não está claro onde exatamente estavam situados os antigos cursos do Nilo e se os diferentes trechos do Nilo tinham ramos únicos ou múltiplos que estavam simultaneamente ativos no passado. Isso depende da pesquisa, né? Dada a falta de consenso entre os estudiosos sobre esse assunto, é imperativo desenvolver uma compreensão abrangente do Nilo durante a época da antiga civilização egípcia. Uma compreensão tão deficiente da morfodinâmica do rio Nilo, particularmente na região que acolhe os maiores campos piramidais do Egito, de Listo até a Gizé, né, limita a nossa compreensão de como as mudanças na paisagem influenciaram as atividades humanas e os padrões de assentamento nessa região, e restringe significativamente a nossa capacidade para compreender a vida cotidiana e as histórias dos antigos egípcios. Atualmente, grande parte da superfície original da antiga planície aluvial do Nilo está mascarada por atividade antropogênica ou por amplos lençóis de lodo e areia. Por essa razão, abordagens singulares, como as buscas no terreno pelos restos de antigos ramos escondidos do Nilo, são cada vez mais difíceis e pouco auspiciosas. Vários estudos já foram realizados no Egito para localizar segmentos do antigo curso do Nilo. Pesquisas mais recentes, conduzidas mais ao norte, por Seixa e outros, perto do Planalto de Gizé, indicaram a presença de um antigo rio e ambiente semelhante a um pântano na planície de inundação a leste das 3 grandes pirâmides de Gizé. Ok. Vamos colocar mais aqui algumas das análises que eles fizeram para perceber os sedimentos, e definir o que era rio e o que não era rio. Embora a maior concentração de pirâmides no Egito esteja localizada ao longo de uma estreita faixa desértica do sul de Listo até Gizé, nenhuma explicação foi oferecida sobre o motivo pelo qual esses campos de pirâmides foram condensados nessa área específica. Estruturas monumentais, como pirâmides e templos, seriam logicamente construídas perto dos principais cursos de água para facilitar o transporte dos seus materiais de construção e trabalhadores. No entanto, não foi encontrada nenhuma via navegável perto do maior campo de pirâmides do Egito, com o rio Nilo a vários quilômetros de distância. Embora tenham sido realizados muitos esforços para reconstruir as antigas vias navegáveis do Nilo, esses foram em grande parte confinados a pequenos locais, o que levou ao mapeamento apenas de seções fragmentadas dos antigos sistemas de canais do Nilo. Aí que vem o trabalho deles, a importância do que eles analisaram. Neste trabalho, apresentamos evidências de sensoriamento remoto, essas coisas que eu estou mostrando nas figuras para vocês aí, geomorfológicas, de testemunhos de solo e geofísicas para apoiar a existência de um antigo braço de rio há muito perdido, chamado ramo ou braço Aramat, e fornecemos o primeiro mapa do cenário paleohidrológico na área de Listo e Gizé. A descoberta do ramo Aramat não é apenas crucial para a nossa compreensão do motivo pelo qual as pirâmides foram construídas nessas áreas geológicas específicas, mas também para a compreensão de como as pirâmides foram acessadas e construídas pela população antiga. Muitos estudiosos especularam que os antigos egípcios usavam o rio Nilo para ajudar no transporte de materiais de construção para os locais em que elas foram feitas, nas pirâmides, mas até agora esse antigo braço do Nilo não foi totalmente descoberto ou mapeado. Então esse trabalho pode nos ajudar a compreender melhor o antigo cenário hidrológico da região, o que pode ajudar a aprender mais sobre os parâmetros ambientais que podem ter influenciado a decisão de construir essas pirâmides nas suas localizações atuais durante a época do Egito faraônico. Vamos continuar apresentando os materiais deles aqui, os centros de depósitos de sedimentos bem fundos aqui, bem escondidos, que eles vão explicando com detalhes no artigo. Como eu disse, está todo em inglês, e é bastante técnico, então só para quem tiver muita curiosidade que eu recomendo realmente que vá até lá. Esse ramo do Nilo, o Aramat, parece ter uma profundidade de canal superficial de 2 a 8 metros, um comprimento de canal de cerca de 64 km e uma largura de canal de 200 a 700 metros, para ter uma ideia de tamanho, que é semelhante à largura do curso vizinho contemporâneo do Nilo. O tamanho e a continuidade longitudinal desse ramo Aramat e a sua proximidade com todas as pirâmides da área de estudo implicam uma hidrovia funcional de grande importância. Isso é importante,
As pirâmides reais do Antigo Egito não são monumentos isolados. Isso é uma das coisas que se deduz aí, mas sim unidas a diversas outras estruturas para formar complexos. Além da pirâmide em si, o complexo da pirâmide inclui o templo mortuário próximo à pirâmide, um templo no vale mais distante da pirâmide, na borda de um corpo de água, e uma longa ponte inclinada que conecta os dois templos. Uma calçada é uma passarela elevada, cerimonial, que dá acesso ao local da pirâmide e fazia parte dos aspectos religiosos da própria pirâmide. Então, na área de estudo, se descobriu que muitas das calçadas das pirâmides correm perpendicularmente ao curso do braço Aramat e terminam diretamente na margem do rio, naquilo que seria o que eles descobriram pelo mapeamento de sensoriamento, né, que seria o braço do rio. Então, faz sentido que ali tinha um braço de rio, por onde vieram, então, todos os materiais para a construção da pirâmide. Né? Isso é muito importante de se considerar. Vamos mudar nossa figura aqui, para ir mostrando, né, a elevação aqui, nas 31 pirâmides e a sua proximidade a essa região do Nilo que eles estão falando. Né? Tem esse estudo aqui também. Nos complexos de pirâmides egípcias, os templos do vale no final das calçadas funcionavam como portos fluviais. Esses portos serviram como ponto de entrada para os visitantes fluviais e estradas cerimoniais para a pirâmide. Inúmeros templos de vales no Egito ainda não foram encontrados e, portanto, ainda podem estar enterrados sob os campos agrícolas e as areias do deserto ao longo da margem do rio do ramo Aramat. Né? Então, eles dizem aqui no artigo, a nossa análise de dados mostra claramente que as passagens das pirâmides de Khafre, Menkaure, que é o Miquelinos, né, e Khentkal, no Planalto de Gizé, conduzem a uma baía fluvial menor, mas igualmente importante associada ao ramo Aramat. Esse braço de rio em forma de lagoa é aqui referido como a enseada de Gizé. A pirâmide de Khufu, que é também chamada Keops, né, a maior pirâmide do Egito, parece estar conectada diretamente ao curso do rio, né, pelo ramo Aramat. Essa descoberta prova mais uma vez que o ramo Aramat e suas enseadas ocidentais estavam hidrologicamente ativos durante a quarta dinastia do Império Antigo. A nossa hipótese de entrada de rio também está de acordo com pesquisas anteriores realizadas no Planalto de Gizé, que indicam a presença de um ambiente semelhante a um rio e a um pântano na planície aluvial a leste das pirâmides de Gizé. Então eles estão até relativamente, eu diria, bem fundamentados no que eles querem dizer, né? E aqui, inclusive, eles mostram essas relações do rio com todos os nomes das pirâmides estão aqui embaixo. Se vocês forem lá no artigo, vão poder analisar com muito mais clareza as relações aqui. Né? Tem vários tipos aqui de todas as pirâmides que são analisadas. Isso é bem interessante. Continuam assim. Durante o período do Antigo Império, nossa análise sugere que o ramo Aramat teve um nível de água alto durante a primeira parte, especialmente durante a quarta dinastia, enquanto este nível de água diminuiu significativamente durante a quinta dinastia. E essa descoberta está de acordo com estudos anteriores que indicam uma alta descarga do Nilo durante a quarta dinastia. E é exatamente isso que essa figura está mostrando. Né? Bem elevado no início, considerando da esquerda para a direita, né? E vai diminuindo ali. Ok. Dentro da conclusão deles, eles diziam o seguinte. Vamos aí trocar nossa figurinha aqui também. O presente trabalho permitiu a detecção de segmentos de um importante antigo braço do Nilo que corre no sopé do Planalto do Deserto Ocidental, onde se encontra a grande maioria das pirâmides do Antigo Egito. A enormidade deste ramo e a sua proximidade com os complexos piramidais, para além do fato das calçadas das pirâmides terminarem na margem do rio, tudo indica que esse ramo esteve ativo e operacional durante a fase de construção dessas pirâmides. Então, não foram ETs, George Tsoukalos. Essa hidrovia teria conectado locais importantes do Antigo Egito, incluindo cidades e vilas, e, portanto, desempenhado um papel importante na paisagem cultural da região. A integração de dados de radar, de satélite com levantamento geofísico e sondagem de solo que utilizamos nesse estudo é uma abordagem altamente adaptável na localização de antigos sistemas fluviais enterrados semelhantes em regiões áridas em todo o mundo. O mapeamento do curso oculto do ramo Aramat permitiu-nos reunir uma imagem mais completa da antiga paisagem do Antigo Egito e uma possível rota de transporte de água no Baixo Egito, na área entre Lisht e o Planalto de Gizé.
Vamos colocar mais alguma aqui, que ainda tem algumas figuras, né? A região de Saqqara, tudo está conectado, gente. Tudo conectado a esse suposto braço de rio que está sendo analisado aí. Aqui é o final da figura, né? E aqui embaixo a última deles, a última que eles apresentam, mostrando aqui então o Ramo Aramat, né? Que aparece aqui, né? Inclusive está escrito aqui, né? O platô de Gizé, e então como isso funcionaria no final da história. Os dois últimos parágrafos que eu traduzi do artigo dizem o seguinte: a integração de dados de radar de satélite, a revelação desse braço extinto do Nilo pode fornecer uma ideia mais refinada de onde possivelmente estavam localizados os antigos assentamentos em relação a ele e evitar que se perdessem devido à rápida urbanização. Isso poderia melhorar as medidas de proteção do patrimônio cultural egípcio. Esperamos que as nossas descobertas possam melhorar as medidas de conservação e aumentar a sensibilização para esses locais para um mapeamento de desenvolvimento moderno. Ok. Como eu disse, está disponível o link desse texto. Dá para baixar em PDF dele também. Se vocês quiserem usar um tradutor, né, do Google ou outro, pode ser que ajude bastante a entender algumas coisas. As figuras ficam um pouco mais difíceis, mas dá também, gente. Tá? Então, o que a gente pode dizer disso? Bom, foi ET? Não foi ET. Não há necessidade de uma civilização tão avançada chegar aqui e ficar cortando pedras e levando. Não tem necessidade disso, gente. Não tem. Tá, então foi construído por seres humanos? Sim. Com que função? Desde funções funerárias, como se fala, parece que tem alguma função astrológica, astronômica também, as orientações de acordo com o conhecimento, né, e a cultura astronômica do povo egípcio. Então tudo isso faz algum sentido para a gente, pelo menos mais do que teorias estapafúrdias de imaginar que tenha sido construído por ETs. Então acho que esse é o ponto principal e podemos sim, de certa forma, afirmar que o mistério fica resolvido. Praticamente é uma questão de tempo agora, né? Com sensoriamento, a melhora da tecnologia nesse sentido, vai se conseguir descobrir mais esse tipo de coisa. Mas a gente já desconfiava que era bem menos provável, né, gente, o envolvimento de ETs nesse processo, óbvio. Quanto às outras pirâmides, né, as outras que são consideradas ao longo do mundo, nós até vamos fazer mais adiante um outro episódio aqui na nossa playlist Realidade Paralela sobre as outras pirâmides, entre aspas mesmo, porque nem tudo é pirâmide no sentido clássico, e que, como são bem menos imponentes do que a pirâmide de... que é óbvio que as explicações menos ETs ainda são necessários para essas outras explicações, né, gente? Esse episódio aqui acabou ficando um pouco mais longo, até para eu poder apresentar parte desse estudo, né, que recém foi lançado, está quentíssimo, né, em toda a mídia, mas os pontos que eu traduzi para dar uma resumida para vocês, algo que é super técnico, para quem não está acostumado, chega a ser até chato, né, mas pelo menos para mostrar para vocês que fica mais ou menos claro, né, ou mais para mais do que para menos, que essas pedras foram, né, e outros materiais transportados por braços de rio. Por isso que essas 31 pirâmides foram construídas ao longo de uma determinada região, porque esse braço passava nessa região e facilitava o transporte dos materiais. Ok. Ah, mas isso não explica como que eles erigiram a pirâmide até lá. Sim, mas isso já tem estudos também. Um dos pontos mais complicados em tudo isso sempre é o transporte de todas essas pedras até o lugar. Então esse é um ponto que fica bastante resolvido aí, gente. Bom, quem gostou desse episódio, né, nos ajuda curtindo o nosso vídeo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Se puder se tornar membro, eu agradeço muito. Se quiser fazer um valeu demais, também ajuda bastante. Ou Pix em qualquer valor para ajudar o nosso canal pela chave pixpaystackle@gmail.com, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes, Instagram, @paystackle, Threads, Paystackle, TikTok, paulo.stackle, X, antigo Twitter, _Paystackle, youtube.com/paulostackle, facebook.com/canal paulostackle e o meu e-mail paystackle@gmail.com. Vocês podem usar para tudo. Dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. É isso aí, então. Até o nosso próximo episódio de Realidade Paralela. Realidade
coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.